Matemática discreta, aula 4, lógica de predicados e quantificação. Lógica de predicados. A lógica proposicional não é capaz de expressar o significado de todas as afirmações na matemática e em linguagem natural. Afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo do valor de variáveis. Por exemplo, x maior do que 3, x igual a y mais 3. X mais y igual a z. O computador X está sendo atacado por um intruso. O computador X está funcionando corretamente. Então, essas afirmações, nós não sabemos o valor lógico delas, né? Dependendo do valor das variáveis, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, se eu disser x igual a 5, a primeira proposição é verdadeira. 5 é maior do que 3. E assim por diante. E o que seria o predicado? Predicado é uma propriedade que o sujeito da afirmação pode ter. Exemplo. Na afirmação x é maior do que 3, a variável x é o sujeito e é maior que 3 é o predicado. Uma afirmação pode ser representada por P de x, onde x é a variável e P é o predicado. P de x é o valor da função proposicional P em x. Ao atribuir um valor a x, P de x se torna uma proposição verdadeira ou falsa. Seja P de x a afirmação x maior do que 3. Quais são os valores de P de 4 e P de 2? Ora, P de 4 é 4 é maior do que 3, logo P de 4 é verdadeiro. P de 2 é maior do que 3. Logo, P de 2 é falso. Predicado com n variáveis x1, x2, xn pode ser representado como sendo P de x1, x2, xn. Exemplo. X igual a y mais 3 pode ser representado como Q de xy. Ao atribuir valores a x e y, Q de xy se torna uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Seja Q de xy a afirmação x igual a y mais 3. Quais são os valores de Q de 2 e Q de 0? Q de 2 é 1 é igual a 2 mais 3, ou seja, Q de 2 é falso. Q de 0 é 3 é igual a 0 mais 3, ou seja, Q de 0 é verdadeiro. Quantificação. Outra maneira de transformar uma função proposicional em proposição é utilizando quantificação. Ela expressa extensão em que um predicado é verdadeiro ao longo de um intervalo de elementos. Dois são os tipos principais de quantificação: a quantificação universal e a quantificação existencial. A quantificação universal funciona da seguinte maneira: P de x para todo valor de x no domínio. É universal, vale para todos. O quantificador universal é grafado como esse símbolozinho desse V cortado
que significa para todos. Então, para todo ou qualquer que seja x, p de x, ou seja, para todo x, p de x. Um valor de x para o qual p de x é falso é chamado de contraexemplo de qualquer que seja x, p de x. Vamos ver agora um exemplo de quantificação universal. Seja p de x a afirmação que x mais 1 é maior do que x. Qual o valor de qualquer que seja x, p de x, onde o domínio consiste de todos os números reais? Ora, p de x é verdadeiro para todo número real, pois todo número real somado a 1 é maior do que ele próprio. Logo, qualquer que seja x, p de x é sempre verdadeiro. Seja q de x a afirmação x é menor do que 2. Qual o valor de verdade de qualquer que seja x, q de x, onde o domínio são os números reais? Todo número real é menor do que 2? Não é verdade. Se x for igual a 3, q de 3 é 3 menor do que 2, seria falso. Logo, x igual a 3 é um contraexemplo de qualquer que seja x, q de x. Logo, qualquer que seja x, q de x é falso. Se eu tenho, por exemplo, todos os homens são mortais, qualquer que seja x, x sendo homem, x é mortal. Então, isso vale para todo mundo. Não existe contraexemplo, não existe homem imortal. Então, logo, a quantificação universal é verdadeira. Quantificação existencial. Existe um elemento x no domínio tal que p de x. Então, existe x, p de x. Existe x tal que p de x é verdadeiro. Exemplo, seja p de x a afirmação x maior do que 3. Qual o valor de verdade de existe x, p de x, onde o domínio são números reais? P de x é verdadeiro para algum número real x. Se x for igual a 4, p de 4 é verdadeiro. Logo, existe x, p de x é verdadeiro. No caso, se qualquer número real maior do que 3, vai tornar p de x verdadeiro. Exemplo, seja q de x a afirmação x é igual a x mais 1. Qual o valor de verdade de existe x, q de x, onde o domínio são os números reais? Q de x não é verdadeiro para nenhum número real x, ou seja, Q de x é falso para todo número real x. Logo, existe x, Q de x é falso. Quantificação existencial. Dado um domínio finito com n elementos x1, x2, xn, então existe x, p de x equivale a p de x1 ou p de x2 ou p de xn. Ou seja, existe p de x é verdadeiro se e somente se pelo menos um entre os p's de x for verdadeiro. Então, resumindo a quantificação, a afirmação, qualquer que seja x, p de x é verdadeiro para todo x. Então, ela é falsa quando existe um contraexemplo. Existe um x tal que p de x é falso. A afirmação existe x, p de x é verdadeira quando existe um x
tal que P de x é verdadeiro. Ela será falsa quando P de x é falso para todo x. Precedência de quantificadores. Os quantificadores para todo e existem possuem precedência maior que operadores lógicos da lógica proposicional. Exemplo: qualquer que seja x, P de x ou Q de x equivale a, parênteses, qualquer que seja x, P de x ou Q de x. Quantificadores e equivalências lógicas. Dadas duas afirmações ST, elas são logicamente equivalentes se possuem os mesmos valores de verdade em todos os casos, independente dos predicados utilizados e independente dos domínios utilizados para as variáveis. Logo, ST são logicamente equivalentes se e só se S é equivalente a T, é uma tautologia S equivalente a T. Então, se nós quisermos mostrar que qualquer que seja x, P de x e Q de x, né, então isso eu vou ter que mostrar que vale para todos. Né? Então, ela tem que mostrar que qualquer que seja x, P de x é verdadeiro e qualquer que seja x, Q de x é verdadeiro. Então, se qualquer que seja x, P de x e Q de x é equivalente a qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x, então nós temos que mostrar que qualquer que seja x, P de x e Q de x é equivalente a qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x é uma tautologia. Mas qualquer que seja x, P de x e Q de x é equivalente a qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x equivale a nós mostrarmos que qualquer que seja x, P de x e Q de x equivale a qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x e qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x implica em qualquer que seja x, P de x e Q de x. Logo, qualquer que seja x, P de x e Q de x implica em qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x. E qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x implica em qualquer que seja x, P de x e Q de x tem que ser sempre verdadeiros, para que nós tenhamos a equivalência lógica. Veja, considerando que qualquer que seja x, P de x e Q de x implica que qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x, se qualquer que seja x, P de x e Q de x for falso, então qualquer que seja x, P de x e Q de x implica que qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x é verdadeiro. Se qualquer que seja x, P de x e Q de x for verdadeiro, então, se A faz parte do domínio, temos que P de A e Q de A é verdadeiro. Logo, P de A é verdadeiro e
Q de A é verdadeiro. Como P de A é verdadeiro e Q de A é verdadeiro, para todo elemento do domínio, qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x são verdadeiros. Logo, qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x é verdadeiro. Assim sendo, qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x implica em qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x é sempre verdadeiro. Mais uma vez, considerando que qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x implica em qualquer que seja x, P de x e Q de x, se qualquer que seja x e qualquer que seja x, Q de x for falso, então a implicação de qualquer que seja P de x e qualquer que seja Q de x implicando em qualquer que seja x, P de x e Q de x, é verdadeiro. Porque se nós temos numa implicação alguma coisa falsa como entrada, o resultado é sempre verdadeiro. Logo, se qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x for verdadeiro, então, qualquer que seja x, P de x é verdadeiro e qualquer que seja x, Q de x é verdadeiro. Então, se A faz parte do domínio, temos que P de A é verdadeiro e Q de A é verdadeiro. Logo, P de A e Q de A é verdadeiro para todo A. Sendo assim, temos que qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x é verdadeiro. Sendo assim, qualquer que seja x, P de x e qualquer que seja x, Q de x implica em qualquer que seja x, P de x e Q de x é sempre verdadeiro. Então, a gente aqui vê a versão dos quantificadores com as leis de De Morgan. Então, a negação de existe x, P de x é equivalente a qualquer que seja x não P de x. Então, a negação é verdadeira quando P de x é falso para todo x. A negação é falsa quando existe um x tal que P de x é verdadeiro. Se eu tiver a negação de qualquer que seja x, P de x, o equivalente, não é? A negação do qualquer que seja x existe um x tal que a negação de P de x é verdadeira. Então, existe um x tal que P de x é falso. Então, P de x é verdadeiro para todo x. Qual a negação? Vamos ver agora um exemplo mais palpável, porque naquele formalismo a pessoa se perde com tanto P de x, qualquer que seja x, existe x. Não é? Então, vamos ver aqui um exemplo palpável. Qual a negação de existe político honesto? Seria não existe político honesto. Então, formalmente, nós vamos ter, seja h de x a afirmação x é honesto. Então, existe político honesto, então significa existe um x onde h de x vale, ou seja, x é honesto, onde o domínio é o conjunto dos políticos. Então, a negação de existe político honesto é justamente a negação de existe x, h de x. Então, o que nós temos nessa negação, pela lei de De Morgan, é qualquer que seja x,
não existe a negação de h de x, que a gente pode traduzir da seguinte forma: todo político é desonesto. Né? É isso que nós estamos vendo aí. Né? A negação de existe um x onde x é honesto, significa que qualquer que seja x, né? Qualquer que seja x, não h de x. Então, todo político é desonesto. Qual a negação de todo brasileiro joga futebol? Nem todo brasileiro joga futebol. Formalmente, nós temos f de x, a afirmação x joga futebol. Então, todo brasileiro joga futebol seria qualquer que seja x, não é? F de x, onde x pertence ao domínio do conjunto de brasileiros. A negação, né, de todo brasileiro joga futebol seria negação de qualquer que seja x, f de x. E a negação, utilizando a lei de De Morgan, ou seja, a negação do qualquer que seja, existe um x tal que não fx. Ou seja, existe brasileiro que não joga futebol. Eu, por exemplo, eu sou brasileiro, mas não jogo futebol. Não jogo nada, por sinal. Quantificadores aninhados. Assuma que x e y são números reais. Então, qualquer que seja x, qualquer que seja y, x mais y é igual a y mais x. Ou seja, para todo número real x e y, x mais y é igual a y mais x. Essa é a lei da comutatividade. Qualquer que seja x, existe y, tal que x mais y é igual a zero. Vejam, essa afirmação está dizendo que para todo número real x, existe um real y, tal que x mais y é igual a zero. Ou seja, existe um inverso aditivo. Qualquer que seja x, qualquer que seja y, qualquer que seja z, x mais y mais z é igual a x mais y mais z. Ou seja, para todo número real x, y e z, x mais y mais z é igual a x mais y mais z. Ou seja, vale a lei da associatividade. A ordem dos quantificadores. Assuma que x e y são números reais. Seja que de xy a afirmação de x mais y é igual a zero. Qual o valor de existe y tal que qualquer que seja x que de xy? Ora, não existe tal número y, logo, qualquer que seja y, existe y, qualquer que seja x, que de xy é falso. Qualquer que seja x, existe y, tal que de xy seria equivalente ao seguinte: para todo x, existe y, tal que x mais y é igual a zero. Dado x, sempre existe y igual a menos x, tal que x mais y é igual a zero. Logo, qualquer que seja x, existe y, tal que de xy é verdadeiro. Então, vejam
o seguinte: existe y, qualquer que seja x, q de x, e qualquer que seja x, existe y, q de xy, não são a mesma coisa. Como nós vimos nesse exemplo aí acima. Então, a ordem dos quantificadores. A afirmação: qualquer que seja x, qualquer que seja y, p de xy, e qualquer que seja y, qualquer que seja x, p de xy, é p de xy. Essa afirmação vai ser verdadeira quando p de xy é verdadeira para todo par xy. É falsa quando existe um contra-exemplo, ou seja, existe um par tal que p de xy é falso. A afirmação existe x, existe y, p de xy, e existe y, existe x, p de xy, ela é verdadeira quando existe um par xy que faz p de xy verdadeiro. É falso para todo par xy. A afirmação, qualquer que seja x, existe y, p de xy, ela é verdadeira para todo x, quando para todo x existe um y, tal que p de xy seja verdadeiro. Ela é falsa quando existe um x, tal que p de xy é falso para todo y. Existe y, qualquer de x, p de xy, significa que é verdadeiro quando existe um y, tal que p de xy é verdadeiro para todo x, qualquer que seja x. Ela é falsa quando para todo y existe um x, tal que p de xy é falso. Quantificadores aninhados. A negação. A negação de qualquer que seja x, qualquer que seja y, p de xy, é a negação do qualquer vai ser o existe. Então, existe x que dá a negação de qualquer que seja y, p de xy. Ou seja, isso é equivalente a passar a negação para dentro, invertendo o qualquer que seja para o existe. Então, nós vamos ter existe x, existe y, p de xy. Se eu faço a negação de existe x, existe y, p de xy, o resultado vai ser qualquer que seja x, negação de existe y, p de xy. Logo, isso vai ser qualquer que seja x, qualquer que seja y, a negação de p de xy. Se eu tenho a negação de qualquer que seja x, existe y, p de xy, a negação de qualquer que seja existe x, negação de existe y, p de xy. Então, nós vamos ter o existe x, qualquer que seja y, não de py. A negação de existe y, qualquer que seja x, p de xy, vai ser a negação do existe é qualquer que seja y, negação de qualquer que seja x, p de xy. Ou seja, qualquer que seja y, existe x, negação de p de xy. E agora, nós temos a negação de qualquer que seja x, qualquer que seja y, existe z, tal que q de xyz. Então, independe do tamanho da proposição, é só nós passarmos a negação para dentro e invertendo.
Então, a negação de qualquer que seja dá existe x, e a negação do que está dentro. Novamente, a negação de qualquer que seja y dá existe y, e a negação do que está dentro. E a negação de existe vira qualquer que seja z. Então, nós vamos ter como resultado existe x, existe y, qualquer que seja z, a negação de q de x, y, z.